Lula diz que ficou chateado por não ter se encontrado com o presidente ucraniano no Japão. Câmara vota nesta semana novo marco fiscal do governo e deve dar início à CPMI dos atos golpistas. Deltan Dallagnol participa de ato com apoiadores em Curitiba e critica Tribunal Superior Eleitoral pela cassação. Real Madrid pede providências após atacante brasileiro Vini Júnior sofrer mais uma vez ataques racistas. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Hiroshima, no Japão, ter ficado chateado por não ter se encontrado com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7. Lula ainda tentou explicar o motivo da ausência do líder do país europeu. Eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Hiroshima, no Japão, ter ficado chateado por não ter se encontrado com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7. O conflito militar no país europeu invadido pela Rússia foi um dos temas centrais da reunião. O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. No mês passado, o brasileiro foi alvo de críticas ao acusar os Estados Unidos de encorajar a guerra. Depois que a Casa Branca o acusou de reproduzir a propaganda russa e chinesa, Lula baixou o tom e afirmou que o Brasil condenava a invasão russa da Ucrânia. Neste domingo, no Japão, Lula declarou que tanto Zelensky quanto o presidente russo, Vladimir Putin, não pareciam ter interesse em negociar a paz. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. Zelensky obteve um apoio expressivo dos líderes do G7 durante a cúpula, incluindo o aval americano para ter acesso aos caças F-16, há muito reivindicado. Ele também se encontrou com líderes de países fora do G7, convidados ao evento, e obteve o compromisso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de fazer tudo o que podia para solucionar o conflito. A semana política promete ser agitada em Brasília, com movimentações nos três poderes. Entre os destaques está a instalação da CPMI do 8 de janeiro no Congresso. No Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu retorno ao Brasil depois de ir à reunião do G7 em Hiroshima, no Japão. Chega na terça, dia 23. Até agora, só um evento foi confirmado. Na quinta, dia 25, Lula participa de seminário da Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Fará alusão ao Dia da Indústria e será realizado na sede da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em São Paulo. Há também a expectativa de que o presidente formalize a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. No Legislativo, a Câmara dos Deputados deve votar o novo marco fiscal. A urgência foi aprovada por 367 votos a 102 na semana passada. A votação será definidora para o futuro do governo Lula após derrotas importantes. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, formada por deputados e senadores, será instalada nesta quinta-feira. Congressistas realizam a primeira reunião a partir das 9 horas da manhã.
Faltam indicações ainda do MDB e do Progressistas. E no Judiciário, o julgamento do ex-senador Fernando Collor de Mello no STF será retomado. Ele é réu por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e de integrar organização criminosa. Na última sessão, a Corte formou maioria para condenar Collor e outros 2 réus por corrupção passiva. A tendência é que o ex-presidente seja condenado. Resta saber se cumprirá regime fechado. Ele tem 73 anos. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, esse constrangimento entre Lula e o presidente ucraniano é coisa do passado. O mandatário brasileiro deve ficar atento agora às movimentações no Congresso dessa semana. De volta de Hiroshima, no Japão, o presidente Lula traz na sua bagagem 2 adereços. O primeiro, onde o presidente Lula critica a invasão da Rússia na Ucrânia, onde fez um discurso de improviso num painel onde esteve frente a frente com o Zelensky, o chefe de Estado da Ucrânia. O segundo ponto é o ponto nebuloso do encontro com Zelensky que não ocorreu. A chegada de improviso e inesperada de Zelensky na reunião do G7 surpreendeu e trouxe notícias, às vezes, desencontradas em todo o noticiário do mundo inteiro. De qualquer forma, o Zelensky pediu um encontro, a delegação brasileira disse que o presidente Lula tinha muitos encontros bilaterais, era difícil. Depois a embaixada brasileira, as autoridades brasileiras disseram que foram marcadas 3 locais de encontro para o encontro e que o presidente Zelensky não compareceu. O presidente Zelensky disse que o presidente ficou aborrecido porque não se encontrou. Então, resultado, ninguém sabe efetivamente o que aconteceu ou se sabe que não houve o encontro Lula-Zelensky. Ponto. O que importa agora é que nesta segunda-feira começa a correr o tempo aqui da política interna. Sabe por quê? Porque depois de amanhã, quarta-feira, a Câmara Federal em Brasília vai finalmente votar no plenário o arcabouço fiscal do governo do presidente Lula, apresentado pelo ministro Fernando Haddad da Defesa. Vamos aguardar os votos a favor e os votos contra. Tudo indica que vai ser aprovado. A Corregedoria da Câmara dos Deputados vai fazer nesta segunda-feira a última tentativa de notificar pessoalmente o deputado Deltan Dallagnol sobre o processo de cassação de mandato. Essa será a 3ª tentativa. Nas anteriores, a Corregedoria não conseguiu localizá-lo. Na sexta, os funcionários do órgão estiveram no gabinete do parlamentar, mas Dallagnol não foi encontrado para assinar o documento. A notificação é necessária para que os prazos desse processo comecem a correr. Segundo a cúpula da Câmara dos Deputados, Dallagnol queria marcar data e hora da notificação para poder chamar apoiadores e fazer palanque do ato, e que ele ocorresse somente na quarta-feira. No entanto, caso o deputado não seja encontrado nesta segunda, será notificado por meio de publicação de um edital no Diário Oficial da Câmara. O prazo de 5 dias para a defesa de Dallagnol começa a contar a partir do dia útil seguinte à notificação e se encerra no último dia útil, no fim do expediente da Câmara, quando não houver sessão plenária ou ao fim da sessão, quando houver. Ontem, em Curitiba, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, participou de uma manifestação popular e prometeu lutar contra a corrupção. O deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou neste domingo, em manifestação de apoiadores, que vai lutar por um país em que lugar de corrupto não é na presidência da República. Nós vamos lutar pela nossa liberdade, nós vamos lutar por honestidade.
Nós vamos lutar por um Congresso, por um governo de competência, de coesão. Nós vamos lutar pelas nossas vidas, pela nossa liberdade e pela integridade, pela competência na gestão da conta pública. Nós vamos lutar por um país em que o lugar de corrupto não seja na presidência da República. Em outro trecho do discurso, Deltan diz que a democracia está sendo ameaçada. Começaram roubando o nosso país, começaram roubando a nossa justiça e avançaram, roubaram a nossa dignidade. Agora eles querem roubar a nossa voz, agora eles querem roubar os nossos votos, agora eles querem roubar a democracia. Mas nós não vamos permitir, nós vamos lutar por justiça. Justiça! O registro da candidatura e, consequentemente, o mandato do deputado foi cassado por unanimidade pelo TSE na semana passada. O caso, em última instância, poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal. E a seguir, o governo instala grupo de trabalho para promover política de cuidados. Procuradoria-Geral da República denuncia cacique bolsonarista por incitar atos antidemocráticos. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.